Será que de fato eu estou fazendo o manejo correto do meu equipamento? Eu estou controlando isso? Tenho certeza que não. Será que a minha gota de fato está saindo do jeito certo que deveria sair? O primeiro preocupado com uma entrega eficiente tem que ser quem está entregando o trabalho. Porque até agora a gente não satisfez o nosso cliente. Agricultura de precisão. A gente vem recebendo bastante frequência nos últimos tempos, bastante perguntas em cima desse tema. Como é que a gente começa a inserir uma agricultura de precisão na nossa empresa de pulverização aérea? Essa questão ela é de maneira bem simples, né? A gente tem vários campos para trabalhar a questão da agricultura de precisão. Não necessariamente a agricultura de precisão é só referente à gota, referente à aplicação, referente ao tratamento da lavoura, mas sim a agricultura de precisão para uma empresa de pulverização aérea, ela é de fato todos os setores da empresa. Então, se algum setor não está redondo, obviamente essa operação ela não vai acontecer de forma redonda, não vai acontecer de forma objetiva e assertiva. Então, quando esse tipo de pergunta chega para nós, e ultimamente ela tem chegado com bastante frequência, a gente começou a preparar um material para justamente explicar para vocês como é que começa a inserir uma agricultura de precisão, um pensamento, né, de desenvolvimento, melhoria, crescimento da empresa, para que de fato as coisas comecem a trazer resultado. Então, avaliando nesse quesito, a gente tem como pensar em ajustar bicos, tem como pensar em ajustar sistemas eletrônicos, como pensar em ajustar toda a parte financeira da empresa, toda a parte de logística da empresa. Então, uma série de mudanças tem que acontecer para que, de fato, todas essas melhorias acabem se resumindo a uma eficiência por completo da pulverização e, de fato, o cliente sair satisfeito com tudo aquilo que recebe da tua empresa. Por outro lado, tu passa a entrar num outro patamar que tu tem condições de entregar muito mais, tu tem condições de mostrar muito mais o teu valor daquilo que tu está fazendo e realmente vai ter que valorizar isso e o teu cliente vai acabar pagando mais por isso. Então essa realidade já é uma realidade em muitos estados do Brasil, né, com muitas empresas que optaram em seguir esse caminho e elas estão colhendo muito sucesso com isso. Então a gente vê assim que realmente é um campo que de fato todas deveriam prestar atenção e começar a fazer essa análise de como é que eu posso começar todo esse trabalho. Então, como a gente recebeu muitas perguntas nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente trabalhar ponto a ponto, né? Pode ser em vários vídeos, vim trazendo para vocês toda essa questão, mas basicamente assim, se a gente pensar que uma empresa de aviação agrícola dos anos 90, dos anos 2000, ela não tinha muitas ferramentas para medir de fato aquilo que ela estava fazendo. Então ela utilizava basicamente o papel hidrossensível para verificação de gotas, né? Ela usava sistemas mais rudimentares na gestão dos escritórios, né? E aquilo bastava, né? Então, naquela época a gente tinha de fato mais dificuldade, menos informações, menos registros, menos facilidade no uso da informação, porque a informação ela era muito lenta. Então a gente tinha, na época, iniciando o uso de GPS, iniciando a primeira questão de balizamento do avião para aplicação, então ainda estava um pouco muito longe do quesito qualidade efetiva, do quesito agricultura de precisão. É óbvio que se a gente analisasse na época e falasse, e aquilo era uma agricultura de precisão, aquilo era um melhoramento, sim, significativo do que se tinha antes. Mas não podemos comparar com 2024, com 2025, que isso tudo praticamente mudou de forma radical. Então a gente bate muito na tecla que a informação é de fato a ferramenta que tu tem que levar para a tua empresa. Então, como uma empresa de aplicação aérea, basicamente, fazer um trabalho mais rápido e muito mais preciso, de fato, vai retroalimentar todo o movimento. A empresa vai poder ter uma receita muito melhor, porque ela está fazendo tudo mais rápido, tudo com mais objetividade, com o controle maior e com a precisão, né, com a precisão da aplicação, deixando o cliente muito mais satisfeito, porque de fato
os tratamentos estão acontecendo, de fato o cliente reconhece o ganho que vê na lavoura, o tratamento passa a ser mais rápido, o tratamento passa a ser muito mais efetivo, né? Então toda essa questão é bem importante. Então, respondendo de fato essa pergunta, como é que eu começo na minha empresa? Tá? Então a gente entende, tá, que a primeira etapa ela vai se dividir em mais ou menos 5 atividades, né? E basicamente ela começa com a conscientização, né? A primeira etapa é se conscientizar o dono da empresa, conscientizar os funcionários da empresa, conscientização dos pilotos, conscientização geral para entender que tem que haver mudança, para entender que tem que haver uma melhoria, que tem que haver um crescimento da empresa como um todo. E essa conscientização, de fato, é uma grande virada de chave. A partir do momento que tu está consciente que em 2024, 2025 agora, a gente já tem tecnologias absurdas que podem trazer um ganho absurdo para as empresas, e tu te enxergar que tu não está usando isso, né, de fato, tu acaba ficando para trás, tu acha que está fazendo o trabalho certo, tu acha mas eu sempre ganhei dinheiro fazendo assim. Pois é, mas a cada tempo tu ganha menos, a cada tempo tu fica mais para trás, porque as coisas vão mudando. Então, essa conscientização é de fato o primeiro passo. Então, como é que começa? Se conscientizando toda a equipe, fazendo reuniões, né? E a partir dessa conscientização, avaliar a primeira coisa, qual é a parte mais deteriorada da empresa, qual é o departamento que está pior, se a gente olhar assim, equipamento agrícola, os equipamentos eles estão em condições mínimas de trabalho, que tipo de GPS que a gente usa, que informação que a gente recebe, os nossos escritórios eles estão preparados para a gente implantar um sistema de gestão com mais eficiência, a gente tem computadores adequados, a gente tem pessoas treinadas ou capacitadas para começar a fazer uma atividade como essa. Então, se tu não tem, o primeiro passo é conscientização, enxergar e começar a buscar essas pessoas e começar a conversar com o teu time para que, de fato, o time compre a mesma ideia que a tua e comece a trabalhar a favor dessa mudança. Por quê? Porque toda vez que a gente vai implementar uma melhoria, um aperfeiçoamento, um crescimento, sempre a gente vai ter os embates internos, pessoas que não querem melhorar, que não querem evoluir, que querem continuar do mesmo jeito, mas, como todo negócio, o negócio ele é feito de lucro, ele é feito de retorno financeiro. As pessoas se reúnem para, em conjunto, gerar um retorno financeiro. Isso é um objetivo de uma empresa. Então, quando a gente se depara com a primeira dificuldade e já abandona, a gente está jogando não só o nosso sonho fora, porque de não evolução, mas também dando brecha para que a concorrência chegue perto e, de fato, muitas vezes nos ultrapasse, pega os nossos clientes, quando a gente vai ver, a gente está totalmente fora do mercado. Então, a gente tem notado que boa parte do início de tudo é a conscientização e a conversa clara e ampla com toda a equipe. Então, chegando nesse consenso, identificando tudo isso, chegando nessa primeira etapa, essa primeira etapa sendo vencida e todo mundo de acordo que realmente precisa de mudança, precisa de evolução, a gente vai passar a enxergar o que de fato a gente tem que meter a mão naquela primeira etapa. Então, a gente tem notado que muitas empresas têm começado a usar sistemas que começam a dar informação do financeiro, a dar informação de controles de pagamento, a controles de recebimento. Então, claro, isso é uma questão muito básica, né? Isso é uma questão de qualquer empresa precisa disso lá no início, desde que ela é fundada. Então, se tu vai usar tabelas mais automatizadas, tu vai usar tabelas de Excel, por exemplo, tanto faz como tu usa. O importante é que tu tenha em ação esse tipo de controle, não mais uma agenda, não mais um papel, uma caneta, e sim realmente um sistema muito mais preciso e que qualquer pessoa que sente ali, verifique a tabela, entenda de fato o que está acontecendo. Então, basicamente seria isso. Mas ainda a gente não tem uma agricultura de precisão, a gente ainda não tem uma evolução, a gente começou a arrumar a casa. Tá? Então, a segunda etapa, né, depois dessa conscientização e dessas questões muito simples, muito básicas estarem organizadas, a gente de fato vai entrar naquelas que vão começar a incomodar todo o circuito, porque vai ter que mudar equipamento, vai ter que trocar por outro equipamento, vai ter que ver uma tela diferente, vai ter que ver formas de uso de trabalho diferente, vão ter que ser criadas regras para que a empresa comece de fato a medir aquilo que está sendo feito e depois de fazer o trabalho verificar se aquilo de fato era como foi o determinado, se aquilo realmente deixou resultado financeiro, se não deixou, por que não deixou,
como é que não deixou. Então é uma segunda etapa também um pouco complicada, porque vai pegar de novo a insatisfação, né? Porque, pô, mas estão me cobrando, estão me questionando meu trabalho, estão questionando como é que eu pulverizo, como é que eu regulo equipamento, mas sim, para a gente chegar numa agricultura de precisão, a gente precisa passar por essas etapas simples para, de fato, chegar naquilo que interessa, porque até agora a gente não satisfez o nosso cliente. Se a gente pensar como uma empresa de pulverização aérea que presta serviço para um terceiro, todas essas mudanças que eu citei não trouxeram nenhuma mudança para o cliente final. Ele não tem como valorizar o teu trabalho, não tem como dizer, olha, não, o fulano trabalha bem para mim, porque de fato ele tem uma tabela de controle interno na empresa dele, de fato ele faz gestão na empresa dele, de fato ele tem um escritório organizado, mas isso não mudou nada para o cliente. Então, quando é que isso vai começar a mudar a realidade para o cliente? Quando tu começar a entregar e a fazer atividades que de fato aquilo vão te trazer um ganho superior à tua empresa, vão começar a realmente de fato aparecer mais dinheiro na tua conta corrente, aparecer mais recurso, e basicamente ele vai ser através da implantação de processos mais elaborados, de gestão mais elaborada, de sistemas mais elaborados que vão te trazer informação de fato do que aquilo está acontecendo. Então, por exemplo, se eu pego uma empresa e os bicos pulverizadores que a empresa utiliza, eles são bicos... quanto tempo dura um bico de pulverização? Primeira pergunta simples. A primeira pergunta para se responder de forma simples. Pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, pode durar 3 anos. O corpo do bico pode durar mais tempo, mas e a ponta aqui que passa o líquido, e ele vai gerar uma abrasão, ele vai mudar a configuração da ponta, ele vai desgastar a ponta. Será que a minha gota de fato está saindo do jeito certo que deveria sair? Será que de fato eu estou fazendo o manejo correto do meu equipamento? Eu estou controlando isso? Tenho certeza que não, né? Se eu avaliar que os meus bicos que estão instalados no meu avião têm tranquilamente mais de 3 anos, basicamente eu devo estar errando alguma coisa. Mas Felipe, não tem que durar bastante tempo? Não, ele pode durar bastante tempo, pode durar certamente muito tempo. Agora, as pontas não vão durar. E a gente vai começar a avaliar, os vazamentos começam a aparecer, a gente vai olhar que a rosca não está tão boa, vai olhar que tem corrosões onde não deveria ter, vai ver que o ângulo de passagem do líquido não está mais adequado, a vazão ficou maior do que deveria estar, tem bicos irregulares, bicos cada um com uma dimensão diferente. Então, de fato, as coisas têm que ser trocadas também, as coisas têm que ser mantidas num manejo contínuo de evolução. Então, eu tenho certeza que tu não tem opção quando tu vai no teu avião que tem uma normativa que te obriga, de fato, a tu trocar, por exemplo, a fazer manutenção do avião por hora. Quando chegou lá, tu bateu uma certa hora do motor, tem que abrir e fazer manutenção, e assim por diante. O equipamento agrícola é muito parecido com isso. De fato, o avião é um avião agrícola, avião para pulverizar. Se a gente cuidar do avião e não cuidar da parte agrícola, a gente não está cuidando de nada, porque no final da história o que vai contar é o cliente satisfeito com aquela gota de fato no lugar certo. Então a pergunta que a gente recebe, tem recebido com bastante frequência, onde é que eu começo? Já citei 2 pontos importantes. A conscientização da equipe como um todo, o próprio gestor primeiro se conscientizar, passar essa conscientização para o time todo. A segunda etapa, fazer mudanças significativas no quesito de gestão interna, de controle de contas, controle de receitas, verificação dessa parte, tornar isso um pouco mais, vamos dizer assim, mais informatizado do que talvez muitas empresas façam até hoje. E na terceira etapa, começar a olhar equipamento. Então, sem a primeira correção inicial, vai olhar equipamento, vai servir, claro que vai servir, mas vai durar pouco tempo. Vai se enganar que está fazendo certo, porque não vai criar uma padronização de verificação, não vai criar uma padronização de cheque em bico. Vou dar um exemplo bem simples. Tu contrata uma empresa, e aí é uma questão que o pessoal se engana muito, né? Contrata uma empresa que vai fazer os testes dos equipamentos que estão no avião. Então vai lá a empresa, monta o equipamento, monta um cenário de verificação e testa as gotas dos bicos e afere o avião. Olha, teu avião está configurado, ajustado, pronto para iniciar a safra. A empresa tem algum planejamento posterior a esse dia, de fato, de verificação contínua desses equipamentos? De quanto em quanto tempo tem que verificar, de quanto em quanto tempo alguém vai checar se a posição que foi instalado um bico e foi configurado um bico no avião, de fato ele continua naquela posição? E se continua naquela posição, o orifício lá do bico continua do mesmo jeito, não tem um desgaste superior, não está errado? Então, assim por diante, todo esse cuidado, esse ajuste de conduta,
ele tem que ser de fato algo que passa a ser contínuo na tua empresa. Então, por isso que eu citei lá no início, conscientização, conversa, implantação de controles básicos, mudança de equipamentos, e colocar a gestão em cima de cada equipamento. Então, toda essa ação, ela vai ser de fato algo que tu vai te trazer um grande benefício, uma grande virada de chave na tua empresa, e tu vai começar a entender o quê? Que hoje tu não consegue cobrar do teu cliente o valor justo pelo teu trabalho, porque talvez tu não entregue um trabalho justo para o teu cliente. E o teu cliente, ele te joga no mesmo balaio de gato, considerando, não, a aplicação é aplicação, qualquer uma serve. Só que a partir do momento que tu começa a mostrar que a tua empresa tem equipamento de ponta, que tu faz verificação, que aquilo tudo realmente é aferido constantemente, o que vai acontecer? A lavoura dele vai ficar melhor. Ele vai começar a ver que tu mudou o teu jeito de trabalhar, vai começar a ver que tudo de fato alterou. E essa alteração é, na prática, a agricultura de precisão. É de fato colocar em prática toda essa melhoria, todo esse crescimento para colher resultado positivo. Então, vai ser da noite para o dia? Talvez, dificilmente vai ser da noite para o dia que tu vai mudar uma empresa de 20, 30 anos, mas tem que começar. E esse dia, o dia 1 tem que ser ontem. Tem que ser ontem, o dia 1 tem que ser ontem. Então, a partir deste movimento, a pergunta começa a ser respondida. Tá, mas e se eu optar, então, fazer mudança nos meus bicos? O que eu tenho que criar além de investir em equipamento? Bom, a segunda etapa é investir em equipamento, que é a primeira, mais importante, é tu, de fato, criar um cronograma de verificação do teu equipamento. Criar um cronograma de checklist do equipamento, ver se ele continua entregando para ti aquilo que tu esperava ou aquilo que tu comprou desde o início. Então, vamos entender. Um bico ele vai desgastar, ele vai passar o líquido internamente, o líquido é abrasivo, não é só água, é água com farelo, aquilo vai passar por dentro e vai corroer o bico por dentro. O sol vai danificar o bico, e assim por diante. Então tem uma série de inimigos, né, para que tu te mantenha sempre apto. A diferença é o quê? Se tu criar um planejamento, uma gestão sobre cada equipamento que tu coloca em uso, tu vai entender que tudo isso acaba por se manter sempre no topo, sempre ajustado, sempre capacitado para te atender e entregar aquilo que teu cliente espera. Então, para a gente entender assim, erro vai acontecer? Claro que vai, sempre vai ter erro. Toda atividade vai dar um erro, vai dar um percentual de erro. O que a gente trabalha? Para reduzir esse percentual a quase zero. Vai ser zero? Talvez não, vai ser quase zero. Então, essa conscientização é mais do que importante. E a partir do momento que tu começa a entender que com um simples bico pulverizador tu cria todo um planejamento, todo um manejo, todo um controle, tu vai entender que nos outros equipamentos tu vai fazer a mesma coisa. Então o teu GPS passa a ter um outro cuidado, tu vai entender que tu precisa de um fluxômetro na tua linha de aplicação. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que tem muita empresa, né, que tem certeza que não precisa de um controle de fluxo no avião. Eu tenho certeza absoluta que se eu for conversar com vários clientes, eles vão falar, tá, Felipe, eu não preciso de um fluxômetro no meu avião. Eu consigo controlar, eu faço o ajuste, eu calibro, eu sou bom, assim por diante. Aí nós vamos dizer assim, eu dirijo o carro todo dia. Eu tenho meu feeling, tenho minha sensação, e eu estou acostumado com o carro. Agora, eu não sei se quando eu estou a 40 por hora, se eu não tivesse um velocímetro na frente, eu estaria de fato a 40 por hora. Não sei se eu acelerasse um pouco mais, tipo, agora eu estou a 50, se eu não tenho referencial para ver que eu estou em 50, como é que eu vou saber que eu estou em 50? Então é justamente nesse ponto, de novo, do refino. Eu preciso criar metodologias, eu preciso ter a informação para que eu possa medir se aquilo que eu faço de fato está bem feito, de fato está certo, e se não tem que haver alguma melhoria, alguma modificação. Então como é que eu vou medir isso? Com ferramentas de